Deus, a igreja está cheia de novos motoristas, amém? Isso é bom. Estamos felizes com a igreja, porque estamos nesse mês, numa campanha de 31 dias de oração, e a igreja está respondendo, a igreja está nos apoiando. Temos orado 6 horas da manhã, temos orado meio-dia, e temos orado às 3 horas da tarde ou às 6 horas da noite. Isso depende da disponibilidade de cada um para o horário e para fazer esse devocional, e está ajudando a igreja no propósito de orar pela igreja. É a igreja orando pela igreja. Nós temos, muitas vezes, alguns dias, quando eu estou mais com tempo, eu oro não apenas às 3 vezes, mas oro também à meia-noite, venho para a igreja e oro, e Deus tem recompensado poderosamente a cada um de nós. Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha família, Deus tem abençoado os meus filhos, e para mim isso é de suma importância. Não há nada melhor do que a gente sentir e ver as bênçãos do Senhor em nossas casas. Amém? Dito isso, nós hoje iremos celebrar a ceia do Senhor, e por isso nós estamos em festa. A nossa igreja está em festa, porque hoje é a celebração da ceia do Senhor. Antes disso, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias, ou a Nazatec aí que está preparada, projete. Vamos fazer uma leitura um pouco longa, para que nós tenhamos entendimento dessa mensagem que eu quero trazer, como explicação do que é verdadeiramente a ceia do Senhor. Muitas vezes nós participamos da ceia e não temos uma visão clara do que é a ceia. Mas com essa visão que Deus colocou no meu coração, eu espero que a igreja tenha essa visão, não uma visão apenas panorâmica, mas uma visão bem ampla do que nós precisamos entender do que é a ceia do Senhor. Sabemos que é uma coisa importante, mas muitas vezes nós não temos a clara compreensão do que é a ceia do Senhor. Então, nós vamos ler a partir, João capítulo 6, a partir do verso de número 41, nós vamos ler João capítulo 6, verso 41 em diante. Só pare quando eu disser amém. Entendeu, Nazatec? Quando eu disser amém, aí vocês param de projetar. Enquanto isso, vamos projetando, a igreja vai acompanhando, vai lendo, para que a gente possa fazer isso com muita graça, com muita disposição, e fazer isso com alegria no coração, porque Deus, o Espírito Santo do Senhor, está no nosso meio. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram.
Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua própria carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Amém? Até aí. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que seja Ele a ministrar aos nossos corações o que Ele quer que nós saibamos, o que Ele quer que nós aprendamos com essa passagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos, ó Pai, pela a igreja que está aqui reunida, Senhor, para receber a ceia do Senhor. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos revelar para o louvor da Tua glória. É isso que eu te peço, ó Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mas antes de eu começar a pregação, eu gostaria que vocês ficassem de pé, dessem um abraço no seu irmão, pode andar, circular por dentro da igreja e dizer: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. No sangue de Jesus tem poder. Faça isso com alegria, meus irmãos. Não de cara séria, mas com alegria no coração, porque Deus está aqui no nosso meio. Amém. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder, filha. Deus te abençoe. O sangue de Jesus tem poder. Deus te abençoe. Podeis sentar. Glória a Deus. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto e começamos a fazer uma análise do que isso estava ocorrendo naquele momento, nós começamos a entender que eles estavam chocados com aquela mensagem que Jesus estava passando para eles. Por quê? Porque os judeus sabiam que os seus pais, os nossos pais, o pai de toda a humanidade, os pais de toda a humanidade, eles eram vegetarianos. Nós, quando lemos o primeiro capítulo de Gênesis, nós chegamos no final do primeiro capítulo e vemos que Deus tinha dado aos homens o direito, o alimento era vegetal. Tudo que brotasse da terra, eles poderiam comer. Então, nada de dar ordem para que eles abatessem algum animal e comesse, se alimentasse, tomasse a vida daqueles animais para si e passasse a viver. Porque nós sabemos que nós vivemos por aquilo que nós nos alimentamos. É através do alimento que nós nos fortalecemos, criamos força, energia e passamos a ter uma vida saudável. Interessante é que nós vamos encontrar Deus ordenando, ou Deus autorizando, que os homens pudessem comer carne de animais, só a partir do capítulo 9 de Gênesis, quando nós encontramos o povo descendo, os filhos de Noé descendo da arca, e aí Deus autoriza para que eles pudessem abater os animais e comer a carne dos animais. Mas com a ressalva, eles não poderiam comer ou beber o sangue daqueles animais. Era proibido que eles se alimentassem do sangue de qualquer animal. Tanto é que ainda hoje os judeus não se alimentam com carne com sangue. Interessante é que nós
observamos que tem até um rito para que eles abatam os animais. Toda a carne, todo o sangue, melhor dizendo, é drenado do corpo do animal para a terra, para que eles possam se alimentar e não consumir o sangue, porque o sangue representa a vida. O sangue representa exatamente a vida que está no corpo. E é por isso que é proibido você se alimentar de vida de outro para poder viver. Então, como eu disse, após o dilúvio, houve essa permissão para que nós pudéssemos, para que os homens pudessem se alimentar de carne de animais. O sangue, quando nós olhamos e representando a vida do ser humano, nós encontramos Jesus dizendo que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria a vida eterna. Mas antes de Jesus chegar no verso 53, 54, que ele fala claramente disso, quando ele diz no verso 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma mensagem duríssima, principalmente para aqueles judeus ortodoxos que tinham convicção de que Deus não aceitava que os homens participassem ou se alimentassem de sangue. E é exatamente nesse contexto, quando nós chegamos no começo do capítulo, no começo dessa leitura que nós encontramos no versículo 41 em diante, que Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Eles começaram a ficar, vou usar esse termo, ficaram meio que ressabiados, ficaram meio que preocupados com Jesus afirmando categoricamente que era o pão que desceu do céu. E Jesus explica, o maná que caiu no deserto, aquilo era algo natural, mas eu não. Eu sou aquele que viu a Deus, aquele que estava junto com Deus, aquele que é o próprio Deus. Como diz a palavra do Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo, esse Deus, esse Senhor dos céus e da terra, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Mas a compreensão ainda não era cabal, assim como nós temos hoje. A compreensão deles era que ele era um profeta, que ele era um enviado. Mas Jesus disse, eu sou o Messias. Até aí eles ficaram meio preocupados, mas ainda aceitando. Nós vimos a proibição desde o começo de se comer o sangue. E eles ficaram preocupados com aquela mensagem, mas eles continuaram ainda ouvindo Jesus falar. Jesus disse que era o pão da vida, o pão que desceu do céu. Jesus afirmou que era o Messias. Jesus afirmou que tinha vindo para salvar toda a humanidade. E aí eles ainda permaneceram ouvindo Jesus. Mas quando Jesus chega e afirma categoricamente, aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem a vida eterna. Aí não, as pessoas simplesmente começaram a sair, começaram a ir embora. E não foi nenhum nem dois, mas milhares de pessoas começaram a deixar de ouvir Jesus e dizer, isso é um maluco, isso é um louco. Quem pode comer a carne de um ser humano? Isso é abominação, isso é terrível, isso nós não podemos estar aqui para ouvir. E milhares de pessoas, diz a palavra do Senhor, que 5.000 pessoas saíram da presença e não quiseram mais ouvir Jesus falando. E Jesus, tranquilo e calmo, eu imagino se fosse hoje uma igreja com aproximadamente 5.000, 6.000 pessoas, e 5.000 pessoas começassem a sair,
alguns dos irmãos chegavam para o pastor e disseram: pastor, o negócio está ficando feio, a igreja está diminuindo, a igreja está acabando. E Jesus tranquilamente olha para aqueles 12 que estão preocupados e chega para ele com aquela situação. Ele disse: e vocês? Vocês também não querem ir juntos, não querem ir embora, não querem sair daqui? E eles ficaram pasmos olhando para Jesus. E aí sim o Espírito de Deus toca naquele homem que é ímpeto, que é aquele homem que tem o discernimento da palavra de Deus e é tocado pelo Espírito e diz para Jesus, Pedro, o apóstolo, diz: Senhor, para onde iremos ou para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Se só o Senhor que tem palavra de vida eterna, nós não temos outro para quem a gente possa se dirigir, para quem a gente possa ir. Então eles continuaram junto com Jesus. Mas essa explicação, meus irmãos, é para que vocês entendam o que Jesus estava preparando os discípulos para chegar à ceia do Senhor. Para quando ele falasse desse simbolismo, dessa maneira simbólica de representar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ele parte o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Esse é o meu sangue, que vocês devem beber. É essa a explicação, quando nós entendemos que os judeus estavam aterrados, estavam perplexos diante daquela afirmação, porque o próprio profeta Isaías tinha dito: não há coisa que não seja mais amaldiçoada do que o derramamento de sangue e algum animal chegar e beber aquele sangue. Se existia uma maldição que pesava sobre as pessoas, quando alguém proferia tal maldição, era desejar que você fosse morto e fosse devorado pelos animais. E nós encontramos na Bíblia a Jezabel. Jezabel, ela quando afrontou o profeta, e quando nós sabemos que ela morreu, ela caiu e se espatifou no chão, os cães vieram e comeram a sua carne e lamberam o seu sangue. Isso é maldição. E é exatamente por isso que eles ficaram chocados diante de tal afirmativa, de tal afirmação de Jesus, que para que nós encontrássemos vida eterna, era necessário que nós participássemos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O que Jesus estava dizendo é que o sangue que tem a vida, é preciso que nós participemos desse sangue de Jesus Cristo, porque nós mesmos em nós não temos vida em nós mesmos. Nós precisamos da vida de Cristo em nós para que nós passemos a viver. Porque quando nós nascemos, meus irmãos, nós nascemos como carne. A palavra do Senhor diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A palavra do Senhor nos afirma categoricamente que quando nós nascemos mortos. Nós nascemos mortos nos nossos pecados e nossos delitos, não nos nossos próprios pecados, nos pecados próprios, mas no pecado do nosso DNA, que partiu de Adão e de Eva. Eles pecaram e Jesus e Deus afirma categoricamente: toda alma que pecar, essa morrerá. Eles pecaram e morreram espiritualmente. E aí eles começaram a produzir, eles começaram a gerar filhos mortos no pecado deles. Eles começaram a aumentar o pecado no mundo. A primeira família foi um desastre. O primeiro erro dessa família, de Adão e Eva, foi quando ele pecou. Não ele próprio, mas a sua mulher pecou. Então ele como um só corpo, porque diz a palavra do Senhor: homem e mulher se unem e se tornam uma só carne.
E quando as pessoas são uma só carne, o que você faz atinge aquele que também participa do seu corpo. Ou seja, você é um com sua mulher, e sua mulher é um com você. Tanto é que nós encontramos em Josué, quando Acã pecou, não morreu apenas Acã por ter cometido um pecado, mas morreu ele e a sua mulher, porque ela era conivente com o seu pecado. E por isso que a igreja, quando a igreja adoece, que alguém peca, toda a igreja, toda a congregação sofre. E é por isso que nós estamos orando durante todo esse mês, pedindo a Deus: Senhor, perdoa o pecado da tua igreja, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa o pecado do povo dessa cidade, para que nós encontremos em ti, Senhor, amor, para que nós encontremos em ti, Senhor, sabedoria, para guiarmos, Senhor, a tua obra, para o louvor, a honra e a glória do teu nome. Meus irmãos, tudo isso que nós começamos a ver como questão de sangue, lá em Êxodo, nós encontramos se referindo ao sangue do Cordeiro de Deus, da representação do Cordeiro de Deus, daquela representatividade, daquela representação. Quando o povo estava saindo do Egito, estava saindo da escravidão, no dia que é considerado o dia da Páscoa, o dia da passagem, simplesmente Deus ordena: mate o cordeiro, coma a carne e pegue o sangue daquele cordeiro e passe nos umbrais da porta, porque o anjo da morte, quando vê o sinal do sangue do cordeiro, ele vai passar por cima, e nenhum daquele que tiver o sangue do cordeiro vai morrer. O Espírito do Senhor está dizendo: você que tem a marca do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você vai viver eternamente em nome de Jesus. Amém. Nós temos a marca do Cordeiro de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós encontramos também, quando o povo de Israel vai entrando na terra prometida, nós encontramos aquela mulher que ajudou aos espias, aquela mulher que era uma prostituta, Raabe. O que é que eles dizem? Pendure na sua porta, na sua janela, uma corda escarlate, porque quando os israelitas forem se apossar da terra, que eles verem o sinal, eles não vão tocar nem em você, nem na sua família. Meus irmãos, isso é a representação daquele que um dia chegou na terra, e quando ia passando, chegando à beira do Jordão, João Batista olha para aquele homem e, tocado pelo Espírito, revelado pelo Espírito Santo do Senhor, ele diz: eis aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus simplesmente desce e é batizado. E quando Jesus sai das águas do batismo, o Espírito de Deus desce sobre ele como pomba. E simplesmente ouve-se uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, nesse eu tenho prazer, nesse eu me comprazo. E Deus compraz de cada um de nós que tem a marca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Meus irmãos, nós encontramos tão linda passagem, tão linda explicação na própria palavra de Deus, revelando quando Jesus institui a ceia do Senhor, de tal maneira, de tão forte é a explicação pela própria palavra, que nós ficamos maravilhados com tão grande explicação, tão simples, digo assim, tão simples e tão maravilhosa, como nós acabamos de ver.
o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Cristo que tem poder, o sangue de Jesus Cristo que lava todos os seus pecados e purifica para que você possa viver eternamente com Cristo Jesus nos céus, para a honra e glória do nome dele mesmo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o sangue de Cristo em nossas vidas é algo tremendo. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado. Ele disse: tetelestai, está consumado. A obra que eu vim realizar aqui na terra, eu acabo de fazer. A obra que eu vim mandado dos céus, a missão eu cumpri. A missão é salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê em mim não vai ser julgado, não vai ser condenado, vai ter a vida eterna, porque eu sou o Senhor que mando, que digo: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Ainda que você morra fisicamente, você vai ter vida eterna espiritualmente, porque Cristo é quem nos garante, da sua palavra ele garante. Deus vela para que a sua palavra se cumpra, e não existe nada mais maravilhoso do que a gente saber que é o nosso Deus, que é o aval, aquele que avaliza a sua palavra para que ela se cumpra em nossas vidas. O sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, o Espírito do Senhor está aqui. Ele está aqui para lhe abençoar, para lhe guardar, para lhe proteger e para fazer você mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Eu imagino da dor que sentiu Abrão. Na época ele não se chamava Abraão, era Abrão. Melhor dizendo, Abraão, ele já se chamava Abraão porque ele já tinha sido mudado o seu nome, porque ele já tinha um filho. Quando Deus pede para ele sacrificar o seu próprio filho, imagine o que ele pensa. Como o Deus que proíbe as atitudes dos estrangeiros, daqueles que não pertencem aos judeus, como ele está mandando a mim sacrificar meu filho. Imagino o que ele pensou naquela hora, derramar o sangue do seu próprio filho. E ele simplesmente deixou todas essas coisas de lado. Ele simplesmente acreditou em Deus, não quis ver o que a sua alma lhe mostrava, o que o seu pensamento estava lhe acusando. Ele simplesmente disse: se Deus quer, eu vou fazer. Se Deus me pede, eu vou cumprir. E ele simplesmente andou e foi sacrificar o seu filho. E quando estava na hora H para ele sacrificar a Isaac, o filho faz até uma pergunta interessante quando vão se aproximando do lugar do sacrifício. Ele diz: Senhor, meu pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro para que seja sacrificado? E simplesmente Abraão olha para o filho e diz: Jeová Jiré, Deus proverá. Amém? Deus vai prover as suas necessidades, porque Deus é o Senhor nos céus e na terra. Deus está aqui dizendo: Espírito, eu estou aqui para lhe abençoar. Eu estou aqui para lhe guardar. Eu estou aqui para fazer muito mais do que você pede ou que você pensa, porque eu sou Deus. Amém? Dito isso, meus irmãos, eu imagino que nós tenhamos tido uma visão clara do que representava para aquele povo essa explicação de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos comer da sua carne e tomar e beber do seu sangue. Porque quando nós comemos a Deus, nós passamos a ter Deus em nós. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. E se nós estamos aqui para comer Deus,
Deus vai viver eternamente no seu coração para o louvor, a honra e a glória do nome dele. É duro esse discurso, mas essa é a realidade. Nós precisamos comer o próprio Deus para vivermos eternamente. Nós precisamos beber o próprio sangue de Jesus para vivermos eternamente. E isso é apenas simbolismo, meus irmãos, porque o que ele está dizendo é que nós precisamos ser cristãos. O que ele está dizendo é que nós precisamos viver a vida de Cristo, porque o sangue representa a vida. E a vida de Cristo está em nós, para que nós vivamos uma vida digna de verdadeiros filhos do Altíssimo. Amém? Dito isso, vamos passar para Coríntios, no capítulo 11, verso 23, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Meus irmãos, o que nós estamos fazendo nada mais é do que um memorial, erguendo um memorial a Cristo, dizendo para a igreja: esse memorial representa o que Jesus fez por você. Jesus veio ao mundo para morrer em seu lugar, para morrer, levar na cruz do Calvário todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todos os seus pecados foram crucificados com Cristo Jesus, para que você tivesse vida e vida com abundância. Esse foi o que Jesus fez, e isso é o que nós hoje vamos relembrar, é o memorial. Nós termos em memória do que Cristo fez por nós, mas também é para termos em memória que ele disse: eu vou, mas eu vou voltar para buscar cada um de vocês para morar comigo mesmo. Amém? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou, pois, preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que estejais comigo eternamente, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece. Ele está aqui com você, meu irmão, espírito e em verdade, para o louvor, a honra e a glória do nome dele.